Concessionárias de água e esgoto terão de prevenir o desperdício de água e aproveitar as águas de chuva. É o que determina um projeto de lei aprovado no começo do mês pelo plenário do Senado. O texto, que ainda depende de sanção presidencial, também define que águas descartadas nas pias, ralos, máquinas de lavar e chuveiros podem ser aproveitadas em atividades como irrigação de jardins, lavagem de calçadas, pisos e veículos. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Miguel, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos escutam e nos veem aqui na Band News. Já há algum tempo se fala no reaproveitamento, de toda essa água que acaba sendo descartada de uma forma assim impensada, que é a água ali da máquina de lavar, que pode ser utilizada, inclusive há lugares que utilizam para se colocar nas bacias, nas bacias sanitárias, naquele depósito onde você põe a água, eu esqueci agora o nome desse tipo de vaso sanitário, enfim, que também não vai causar nenhum problema, ou seja, a gente tem que pensar um pouquinho melhor nesses desperdícios mesmo, É o vaso sanitário com a caixa acoplada, É importante entender que a água é um custo cada vez mais significativo, e toda a política a fim de melhorar a eficiência e entregar um produto de qualidade que atenda a necessidade do usuário final, sem sombra de dúvidas, é interessante, e a gente tem que sempre buscar adequar o tipo da qualidade da água ao tipo de uso necessário. Então, onde você tem um contato direto, você possa ter ali algum risco, talvez você tem que ter uma água mais nobre, sem sombra de dúvidas, E aí uma situação onde você não tem um contato direto com a água, você pode sim, pensar em soluções que não custem tão caro, que você consiga adequar aquela água para aquele tipo de uso. É o caso do reuso, Miguel, vamos voltar para as empresas, as concessionárias que são responsáveis pela distribuição dessa água a toda a população das cidades, que de certa forma tem a obrigação de eliminar, eu acho que é difícil, mas de diminuir esse desperdício. É um número que eu sempre achei um absurdo, Mais de 30% da água que é captada e enviada aos munícipes é desperdiçada ao longo de buracos, ao longo de problemas no encanamento, O número é pior. Na média brasileira, a gente estima na faixa de 40% de perdas. É importante só descrever que a perda caracterizada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ele é também a água que não é paga. Então, o gato, por exemplo, alguém que faz ali uma ligação clandestina, que vai consumir aquela água e não paga, isso também é caracterizado como perda, não só a água que vaza nas tubulações, Então, isso na média nacional fica aí na faixa de 40%, o que é um número realmente muito alto, é um número que não se perdura, num sistema que a gente busca eficiência, E pode haver algum tipo de penalização para essas concessionárias? Esse é um ponto, talvez, da fragilidade desse novo PL. Ele não fala sobre meta, ele não dá prazo, ele não estabelece penalidade, ele só diz que é obrigatório ter a política de combate às perdas, mas ele não diz qual seria a multa, qual o investimento necessário. E eu até entendo que é complexo quando a gente fala de lei federal, porque são muitos Brasis, A realidade da região norte é muito diferente, por exemplo, da realidade do Sudeste. A gente vive aí um desafio muito grande no setor de saneamento, que é universalizar o serviço, quer dizer, garantir que chegue água em todos os locais, mas sem sombra de dúvidas, você ter uma política assertiva de combate às perdas, e de eficiência do sistema ajuda a alcançar a universalização do sistema. Bom, a gente mostrou agora há pouco tempo aqui em São Sebastião, por exemplo, porque há outros locais também que passam pelo mesmo problema, de famílias que foram, obviamente,
e perderam suas casas. E a gente aqui conseguiu entrevistar algumas que estavam em outros ambientes, que foram ali se resguardar por conta da perda de tudo. E eu perguntava, como é que é lá? Você tinha água encanada, energia elétrica? Energia sim, água não. A gente usava água da bica, ou seja, água que vinha das nascentes. Ou seja, também é um serviço que não chega a todo mundo. E a gente está falando de São Sebastião, que é uma cidade que pertence a um dos estados mais ricos do país, né? A gente fala nacionalmente aí que você tem aí uma faixa de quase 15% da população ainda sem abastecimento de água, né? Quando você vai para a população total. Isso é um desafio muito grande. Áreas onde você tem um problema urbano também, há uma dificuldade adicional a essa questão. E o novo marco regulatório ele veio tentando trazer propostas de metas, estabelecendo isso dentro do que seriam os novos contratos, colocando um prazo aí até 2033, talvez estendido até 2040, dependendo da realidade do local. Mas muito precisa ser discutido porque o desafio não é simplesmente econômico, como muitas vezes se é debatido, só o investimento. Não que ele não seja importante, o recurso é fundamental, mas você precisa ter aí também toda uma questão da engenharia e dos serviços correlatos. Quer dizer, você não consegue chegar com o sistema de saneamento se você não tiver a questão da urbanização, não tiver a questão da própria educação ambiental, de como utilizar, né? Até que ponto vai ter essa interferência? Um exemplo que eu dou aqui discutindo no Rio de Janeiro hoje, quando a gente fala de favela, essas áreas de ocupação irregulares, né, como o nome mais assertivo como é colocado, o chuveiro, a torneira, quer dizer, essas moradias muito paupérrimas, elas não têm nem esse controlador de vazão, né? Não tem nem ali um chuveiro para poder fechar, né? Uma torneira para poder fechar. Então, esse investimento precisa ser também repensado, né? Será que é só a infraestrutura? Será que a gente não tem que discutir uma caixa d'água dentro da casa da pessoa, a torneira? Então, esse é um debate bem amplo que tem que ser avançado e eu acho que a lei ela traz um destaque para isso, mas precisamos ir além do que só uma obrigação ou uma indução, né? Como a lei própria fala sobre a questão do reuso, né? Que deve ser incentivado o uso. Eu acho que a gente tem que ser mais assertivo nessa política para que a gente possa, enfim, né, pelo menos ter o serviço de saneamento aí de água e esgoto para toda a população do Brasil. Miguel Fernandes, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a você. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês, da Band News, e um grande abraço a todos. A você também, bom trabalho.